Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será Como morreram os apóstolos e os principais seguidores de Jesus. Primeiramente, vou falar sobre os principais seguidores, aí passo para os apóstolos. O foco do vídeo não é abordar a biografia dos seguidores ou apóstolos de Cristo, mas apenas descrever como eles morreram. Primeiro, Maria Madalena ou Maria de Magdala. De acordo com a tradição oriental, ela acompanhou João, o evangelista, a Éfeso, hoje localizado na Turquia, onde morreu e foi enterrada. A tradição francesa afirma que ela evangelizou Provença, hoje o sudeste da França, e passou seus últimos 30 anos em uma caverna alpina. Segundo, Marcos, o evangelista. Acredita-se que tenha morrido no dia 25 de abril de 68 em Alexandria, cidade na qual fundou uma igreja. Foi arrastado com uma corda no pescoço de Alexandria até o porto de Búcolis, onde morreu em decorrência dos ferimentos e da asfixia. Disse que foi o primeiro bispo de Alexandria, bem como o fundador do cristianismo na África. Afirma-se que após retornar para Alexandria, já que havia passado por Roma e Pentálope, os pagãos da cidade ficaram inconformados com as tentativas de conversão do povo alexandrino, que praticavam a religião tradicional helênica. Para tanto, o condenaram à morte. Terceiro, Lucas, o evangelista. Há algumas versões sobre como Lucas faleceu. Há escritos que alegam que ele morreu como Marte em Roma ou na Grécia. Porém, há o consenso de que foi de fato martirizado no ano de 84, próximo a Beócia, na Grécia, sendo pendurado em uma árvore de Acaia. Foi chamado por Paulo de um médico amado, em razão de haver convivido pessoalmente com os apóstolos. Disse que seguiu Paulo até o seu martírio e manteve-se solteiro e sem filhos. Quarto, Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. Conforme a tradição cristã, Paulo morreu em 67 d.C., vítima de decapitação, cuja pena foi imposta pelo imperador Nero. De acordo com as leis da época, cidadãos romanos não podiam ser crucificados. Para tanto, o imperador ordenou que Paulo fosse decapitado como punição. Inicialmente, dedicou-se à perseguição aos cristãos, mas durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, teve uma visão de Jesus. Devido ao forte clarão, ficou cego. Aos cuidados de Ananias, sua visão voltou depois de 3 dias. Ananias foi também responsável pelo batismo de Paulo. Após a experiência com Cristo, Paulo, juntamente com Pedro e Tiago, se tornou um dos mais proeminentes líderes do cristianismo primitivo. Quinto, Estevão. A data de sua morte não é precisa, mas acredita-se que tenha morrido entre 33 e 40 d.C. Disse que foi condenado ao apedrejamento e durante a execução da pena pediu ao Senhor Jesus que recebesse o seu espírito e que não fosse imputado pecado aos seus executores. Após proferir essas palavras, Estevão morreu. Sexto, Barnabé, chamado de bom homem por Lucas, morreu em 61 em Salamina, no Chipre. Semelhante a Estevão, também morreu por apedrejamento. Relata-se que durante sua execução, os judeus de Salamina caçoaram dele até que finalmente ele sucumbisse. O motivo de sua morte é atribuído ao sucesso como pregador, o que gerou intenso incômodo aos judeus da época. Acredita-se que tenha estudado com Paulo na escola do rabino Gamaliel. Citados os principais seguidores de Cristo, entrarei agora na lista dos apóstolos. Primeiro, André. Era o irmão de Pedro. Inicialmente foi seguidor de João Batista, mas reconheceu imediatamente que Cristo era o Messias e por isso passou a segui-lo, tornando-se um dos discípulos mais fiéis e próximos de Jesus. Sua morte foi uma das mais cruéis dentre os 12 apóstolos, tendo em vista que foi duramente torturado antes de ser crucificado na Grécia. É relatado que estaria em missão na província de Acaia. Ele foi pregado em uma cruz em formato de X e morreu no ano 60 d.C. Segundo, Bartolomeu. Era um missionário bastante ativo, exercendo sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma que ele morreu é ainda motivo de controvérsia. Contudo, acredita-se que após ser açoitado, foi colocado ainda vivo em um saco e lançado ao mar. Há quem defenda que ele também tenha sido crucificado, enquanto outros acreditam que ele foi esfolado vivo. Há indícios de que ele tenha morrido em 24 de agosto de 51 d.C.
Terceiro, Felipe. Sua missão se concentrou na Ásia, nas regiões de Frígia e Herápolis. Assim como Bartolomeu, a forma em que ele morreu ainda é motivo de questionamentos. Entretanto, os historiadores acreditam que tenha morrido crucificado, enforcado ou apedrejado em Herápolis, tendo em vista as modalidades de execução utilizadas na época. Felipe faleceu no ano 80 d.C. Quarto, João, o Evangelista. Foi o discípulo mais jovem de Cristo, tanto que quando Jesus foi crucificado era adolescente, provavelmente tinha apenas 17 anos. Ademais, foi chamado de discípulo amado. Era irmão de Tiago, sendo ambos chamados de filhos do trovão. Passou boa parte dos seus anos na ilha de Patmos, onde foi condenado a trabalhar nas minas. Acredita-se que tenha morrido com 100 anos de idade de causas naturais. De acordo com a tradição, João foi lançado em um tacho de azeite fervente, saindo sem qualquer danos físicos. Morreu no ano 103, em Éfeso. Foi o único apóstolo a não morrer de forma violenta. Quinto, Judas Iscariotes. Conforme a Bíblia, Judas Iscariotes entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. Ao encarar os fatos, Judas entrou em desespero e enforcou-se. Entretanto, há historiadores que dizem que, na verdade, Judas Iscariotes estava descontente com o ministério de Cristo. Por isso, o entregou ao conselho de juízes, que acabaram o condenando a chicotadas e, por fim, à morte. O suposto descontentamento de Judas se baseava na ideia de que ele acreditava que o Messias causaria uma revolta contra Roma, que resultaria no estabelecimento imediato do reino de Deus, no qual a terra seria transformada no céu. Sexto, Judas Tadeu, conhecido como Labeu, era o irmão de Tiago. Pregou na Síria, Pérsia, Mesopotâmia e Arábia. Morreu aproximadamente em 28 de outubro de 70 na Pérsia. Disse que sua morte foi extremamente violenta, sendo martirizado a golpes de machados, lanças e porretes. Sétimo, Mateus, o Evangelista. Considerado um dos apóstolos mais importantes de Cristo, Mateus deu continuidade ao ministério de Jesus. Para tanto, percorreu toda a Judéia, a Pérsia e a Etiópia. O ex-cobrador de impostos foi morto a golpes de espada no ano 72 d.C. em Herápolis ou Etiópia. Seus restos mortais se encontram em Salerno, na Itália. Oitavo, Matias. Conforme a Bíblia, Matias foi o discípulo escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo de Jesus Cristo. Acredita-se que tenha iniciado sua missão na Judéia, seguindo para a Etiópia, quando por fim pregou na região de Cólquida, onde foi crucificado no ano 80. Porém, há relatos de que tenha sido decapitado. Nono, Pedro, o pescador de homens, era o mais velho dos apóstolos. Sua relação com Cristo o fez exercer uma liderança à frente dos demais apóstolos. Após a morte e ressurreição de Cristo, deu continuidade ao ministério, cujo trabalho missionário perdurou até o dia de sua morte. De acordo com a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, um pedido do próprio Marte, que afirmou ser indigno de morrer como seu mestre Jesus. Acredita-se que morreu aos 75 anos de idade, no ano 67 d.C. Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro foi o primeiro papa, sendo sucedido, após sua morte, por Lino. Essa crença baseia-se na Santa Procuração, que fora outorgada a Pedro, quando Jesus lhe disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Décimo, Tiago Maior. Foi também um pescador que se tornou apóstolo. Era filho de Zebedeu, pai também de João. Acredita-se que tenha sido o primeiro missionário a morrer por sua fé em Cristo Jesus, já que faleceu aproximadamente 10 anos depois da ressurreição do Mestre. Foi decapitado pela espada por ordem de Herodes Agripa I, coincidentemente na mesma oportunidade em que Pedro fora capturado. 11º, Tiago Menor. A causa da morte de Tiago Menor é ainda discutida, já que existem 3 versões para o seu fim. Primeiro, é dito que ele, estando no Egito, foi condenado à crucificação em 62 d.C. Segundo, há relatos de que tenha sido apedrejado até a morte por ordem de Anás II, um sumo sacerdote que desejava que Tiago denunciasse o paradeiro de alguns cristãos. Um relato menos confiável diz que, por não renegar o nome de Jesus, foi lançado do pináculo do templo, mas por haver sobrevivido à queda, foi morto com a pá de pisoeiro. Ele era filho de Alfeu e iniciou sua missão na Palestina.
12º, Tomé, chamado por muitos de apóstolo incrédulo, pois só acreditava se visse com os próprios olhos, tanto que disse que só acreditaria na ressurreição de Cristo se pudesse tocar em suas feridas, após a morte do Messias, tornou-se um dos maiores expoentes do cristianismo. Talvez tenha sido o discípulo que mais viajou a fim de pregar o Evangelho. Exerceu o ministério em Parta, Pérsia, até finalmente chegar à Índia. Disse que sua morte foi encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, sendo morto por flechadas ou atravessado por uma lança enquanto orava. Isso no ano de 53 ou 72 d.C. 13º, Simão, o cananeu. Chamado de cananeu no livro de Mateus e de Zelote no livro de Lucas, Simão exerceu o ministério no Egito, Ásia Menor e Espanha. Já na Síria, exerceu sua missão em conjunto com Marcos e Filipe. Sua morte é também motivo de debate. Há relatos de que tenha sido crucificado ou lançado na fogueira, mas a mais credível e no mínimo bizarra é de que tenha sido cerrado ao meio por um serrote. Isso no ano 70 da nossa era. Em conclusão, vemos que a jornada dos apóstolos, bem como daqueles que eram seguidores de Cristo, foi de fato mortal. Em verdade, naqueles tempos, ser cristão significava ser perseguido e morto, pois era crime anunciar o Evangelho. Mas, desde os primórdios, havia a crença de que a morte não era o fim. Não foi por acaso que na carta aos Filipenses, Paulo disse o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que era necessário ir e evangelizar, tornar o nome de Cristo conhecido. Todos os apóstolos, embora tenham sofrido mortes brutais, nos trazem reflexão, conscientização e, ao final, a conversão. Eles nos mostram que a partir do sacrifício vem a recompensa, que nesse caso seria o céu. Hoje, não mais precisamos oferecer sacrifícios e tampouco se martirizar, já que Cristo foi o perfeito sacrifício e o sublime martírio. A nós cabe apenas acreditar e evangelizar. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Se cuidem. Até mais.